Bom, agora a gente vai falar sobre visagismo e mapeamento, tá? É um assunto muito bacana, muito gostoso, as clientes amam isso, tá? Porque elas se sentem bem tratadas, elas se sentem com atendimento diferenciado, vocês estão vendo a parte de personalização de atendimento, isso, gente, é muito bacana e é gostoso, porque você pergunta pra cliente o que ela quer, você entende o que ela quer, porque a gente que é profissional, você olha o olho da cliente, você olha o rostinho dela, e você já sabe o que deve ser feito. Você já fala, não, para ela vai ficar bom um clássico com olhinho de gato, um híbrido com boneca, um volume com aquele, né, com aquele tchan. Então, assim, a gente já olha, já sabe o que a gente quer para a cliente. Porém, a cliente, ela tem o que ela tem o gosto dela, o que ela busca, e às vezes não é nada do que a gente não é nada do que a gente gostaria de fazer na cliente. Porém, acaba gerando um resultado sensacional. Então, assim, é muito bacana isso, porque a gente tem que entender o que a cliente quer. A gente tem que personalizar o nosso trabalho, tá, gente? Às vezes a gente consegue mesclar técnicas, isso é muito bacana. Tem cliente que fala, eu quero igual daquela cliente daquela foto. Aí você olha pro olho da cliente e você fala, você não tem o olho igual dela. Então é igual o cabelo. Eu quero o cabelo daquela tonalidade. O cabeleireiro fala, você não tem o cabelo igual, você vai cortar, não vai ficar igual, você vai pintar, não vai ficar igual. Porém, às vezes fica melhor do que o que ela viu, né? Então isso é muito bacana a gente entender o que a cliente quer, tá, gente? O que o olho dela pode proporcionar, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo do que ela quer, tá? A gente tem que ser muito sincero, obviamente, dar a nossa opinião profissional, falar, olha, o seu olho é voltado para isso, o seu olho eu direcionaria uma técnica dessa forma, tá? Então, a gente vai explicar um pouquinho, gente. Por exemplo, os olhos que são um pouquinho mais afastados, a gente costuma o quê? Iniciar a colocação mais nas esquinas. Por quê? Porque dá a impressão dos olhos, né? A gente dá esse efeito dos olhos parecerem um pouco mais próximos. Isso também acontece ao contrário. Se o olho é muito próximo, a gente faz com que a gente inicia o nosso trabalho, não no meio, obviamente, mas a gente não coloca tão no comecinho aqui pra não dar a impressão de ser muito, né? Dá aquela impressão da cliente tá olhando assim um lado pro outro aqui, cruzando, pra dar aquela impressão de que o olho é um pouco mais afastado. Os olhos de oriental. Gente, o que a gente faz para abrir? A gente tenta fazer um efeito boneca, colocar um fio um pouco maior na parte do centro. Isso é um mapeamento, é um visagismo. Você vê o olho da cliente, você vê o que vai ficar melhor. Então, o oriental, ele tem um olho um pouquinho mais fechado, vamos tentar abrir, vamos tentar dar vida para esse olho. Vamos colocar um fiozinho maior no centro, fazer aquele efeito boneca para dar aquele, né, tchan. Se a cliente ela já tem o olho, né, o olho grande, não vamos fazer isso, porque senão vai parecer que ela tá com aquele olho esbugalhado. Vamos fazer diferente, vamos fazer um olhinho de gato para terminar puxando o olhinho dela, né, para tentar fechar um pouquinho aquele olhinho dela e dar uma esticada. Então, isso é o mapeamento e visagismo, tá, gente? Então, isso é muito importante. A cliente se sente, assim, extremamente importante naquele momento. Às vezes ela fala, eu queria um olhinho de gato, mas a cliente ela não tem o perfil para ter aquele olhinho de gato. Então aí você explica, a cliente fala, nossa, eu não tinha pensado por esse ponto. Aí você mostra, por exemplo, uma cliente, uma foto de uma cliente que, né, tem o perfil para ter, e mostra mais ou menos como ficaria o olho dela, que às vezes não vai ficar nada do que ela pensa. Então é o que eu tava falando até do próprio cabelo. Às vezes você gosta, acha lindo, quando você vai fazer, né, em você, o próprio profissional já fala, não vai ficar desse jeito. Ou às vezes o profissional não fala, ele faz realmente o que a cliente pediu e realmente não fica do agrado da cliente, do jeito que ela queria. Então é muito importante, gente, essa parte de personalização. A gente fala que a gente customiza o nosso trabalho, tá? Então nem sempre a técnica clássica é clássica, híbrida é híbrida, volume é volume, às vezes a gente mescla ela justamente para personalizar isso para cada cliente. E isso faz parte do mapeamento e visagismo.